Descartes nasceu na província de Rei em 1596, cidade francesa, ficando órfão de mãe quase um ano após o seu nascimento. Cresceu sob os cuidados do pai e de uma ama. Seu pai era funcionário público de Rei e providenciou uma educação de elite para o filho, que desde cedo teve contato com a filosofia, com a astronomia e também com a matemática. René Descartes foi um importante filósofo e matemático. Além de ter deixado significativas contribuições para a física, seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia, o que o fez ser considerado o primeiro filósofo da vertente racionalista e o colocou em posição de destaque para a constituição do pensamento moderno, graças ao rigor dos estudos matemáticos de Descartes e à criação de seu plano de coordenadas. É possível hoje estabelecer os estudos da geometria analítica e da geometria espacial com mais precisão. Descartes era um filósofo racionalista. Ele acreditava que a razão era a forma ideal para alcançarmos o conhecimento. Segundo ele, nós não alcançamos a verdade pura somente através dos nossos sentidos. É necessário raciocínio e reflexão sobre como obter as respostas para as nossas perguntas. Descartes considerava a razão como algo natural. Somos seres racionais. Olá, vou falar um pouquinho para vocês sobre a frase muito famosa de René Descartes. Penso, logo existo. René Descartes concluiu essa ideia com essa frase após um raciocínio, aonde que, se ele conseguia pensar sobre algo, ele conseguia concluir uma ideia, logo ele existia. Então essa foi uma frase muito bem elaborada por ele, sem dúvida nenhuma. Tudo se consegue pensar, consegue raciocinar, logo existe, né? Ele foi um grande filósofo de sua época, com ideias em cima da razão, né? Então essa foi uma famosa frase de René, entre outras, né? Um grande filósofo que mudou tudo após os seus estudos de filósofos anteriores. No livro Discurso do Método, Descartes lança suas ideias sobre o ceticismo metodológico, ou até mesmo chamado de dúvida metódica. Só se pode afirmar na existência de algo que possa ser provado. E para que isso seja provado, Descartes usa 4 regras básicas, que é a evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra da enumeração. A evidência é não admitir nenhuma coisa como verdadeira se não a reconheço evidentemente como tal, pela evidência, ou seja, evitar a cura da mente, a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente de forma tão clara e distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida, ou seja, evitar toda precipitação e toda prevenção. E só ter por verdadeiro o que for claro e distinto, isto é, o que eu não tenho a menor oportunidade de duvidar. Assim, a evidência é o que salta aos olhos, é aquilo de que não posso duvidar. Apesar de todos os meus esforços, é o que resiste a todos os assaltos da dúvida. Apesar de todos os resíduos, é o produto do espírito crítico. A análise é dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quanto forem possíveis. A terceira, que é a síntese, é concluir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para aos poucos ascender como que por meio de degraus aos mais complexos. A última, que é a enumeração e revisão, é fazer sempre enumeração tão completas e revisões tão gerais a ponto de se ficar seguro de não ter omitido nada. Para Descartes, a dúvida necessária
para a obtenção concreta a respeito das coisas. Não devemos tomar um fato como verdadeiro sem antes esgotar todas as hipóteses que provem o contrário. É preciso duvidar. René Descartes é responsável pelo desenvolvimento do racionalismo, segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações e em nossa consciência, no qual habitam as ideias inatas. Ideias inatas não são inventadas por nós, mas produzidas pelo entendimento sem recurso à experiência. Elas subsistem ao nosso ser, em algum lugar profundo da nossa mente, e somos nós que temos liberdade de as pensar ou não. Representam as essências verdadeiras, imutáveis e eternas, razão pela qual servem de fundamento de todo o saber científico. Conceito de gênio maligno. No âmbito da filosofia, a expressão gênio maligno designa uma hipótese introduzida pelo filósofo francês René Descartes, que afirma que existe uma entidade enganadora, uma espécie de Deus, sem as pessoas o saberem, que manipula os seus pensamentos, trabalhando permanentemente para criar ilusões. Ele é dado o nome de gênio porque o seu poder é idêntico ao de um Deus, embora não seja pelo fato de revelar a maldade ou querer enganar as pessoas. Com a introdução dessa hipótese, Descartes procura dramatizar a posição dos céticos contra o conhecimento, mostrando simultaneamente que somos falíveis e que devemos ter muito cuidado quando analisarmos os nossos próprios pensamentos, de forma a evitar sermos enganados por esse gênio maligno. Para Descartes, a única coisa que poderia ser considerada verdadeira era o pensamento. E isso era a prova maior de que, de fato, existimos. E Descartes afirmava a existência de Deus numa concepção lógica do pensamento humano. Se temos a ideia inata de perfeição, é porque, de fato, a perfeição existe. E só mesmo um ser tão perfeito e superior como Deus para criar isso em nós. Filosofia moderna. Com suas ideias, Descartes abriu um novo caminho a ser traçado dentro da filosofia. Ele legitimou a ciência e até hoje influencia em obras e pensamentos filosóficos. Depois de suas concepções acerca do homem, do universo, de Deus e de tudo que existe, podemos, sem dúvida, acreditar que sim. A nossa razão faz de nós seres unos e responsáveis legitimamente por nossos pensamentos e ações. E que, de fato, é através da razão que alcançamos algum conhecimento e aprendizado.